Os intelectuais caem no erro de acreditarem que sabem tudo, ficando presos em sua torre de marfim. Mas por que alguns intelectuais persistem em defender o erro, ignorando as evidências da realidade? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Intelectuais muitas vezes não têm conexão com a realidade do dia a dia das pessoas, de como realmente funciona a economia e as mudanças que acontecem no mundo. Afinal, como alguém conseguiria ter essa capacidade se tudo isso é dinâmico? Vivem encastelados em suas pilhas de livros, se sentindo mais inteligente que a maioria das pessoas, enquanto deixam de entrar em contato com o mundo prático. Eles se esquecem que o próprio ambiente que frequentam durante toda a vida, sejam escolas, sejam universidades, são diretamente influenciados por interesses da elite no poder. É por isso, como qualquer outro estudante do sistema de ensino tradicional, foram doutrinados para defender as ideias que agradam o status quo dominante. Por outro lado, sobretudo no caso de intelectuais das ciências humanas, a ideia de ser um engenheiro social com poder de moldar a sociedade com suas teorias parece cativar aqueles que almejam o poder. Essa ideia de que o ambiente acadêmico ou escolar é o lugar de se buscar o conhecimento de forma livre e independente não passa de um discurso bonito. Alguns até sabem disso e não se importam com sua própria parcialidade em ignorar dados e informações que não combinam com as suas inclinações ideológicas, sendo apenas militantes desonestos. Essas pessoas geralmente querem que sua ideologia prevaleça na sociedade, independente dos resultados, mesmo que seja necessário um governo despótico para colocar essas ideias em prática. Como muitos desses intelectuais vivem de dinheiro público, alguns até mesmo em cargos vitalícios custeados com dinheiro dos pobres que dizem representar, isso é mais um motivo deles não se importarem com os impactos econômicos. E mesmo defendendo ideias erradas, conseguem se proteger graças à ignorância da maioria da população em não saber criticar e refutar suas teorias, muitas vezes ilógicas e anticientíficas. Esses intelectuais desonestos, geralmente socialistas e coletivistas, não conseguem nem mesmo observar as coisas e os conceitos como eles são. Eles associam as filosofias que pregam a liberdade individual e os direitos individuais como fruto de um egoísmo malicioso, devendo ser, portanto, substituídos por um igualitarismo artificial e imposto pelo Estado à força. Ou seja, querer ter o direito de não ser roubado se torna sinônimo de egoísta e extremista. No entanto, a realidade da vida e a história da humanidade nos mostraram que as sociedades erguidas com base em princípios de individualismo e direitos de propriedade foram os modelos mais bem-sucedidos. Claro que a visão individualista defendida por alguns filósofos liberais não implica que o homem possa desprezar direitos alheios ou que deva pensar apenas em ganhos econômicos. Afinal, a verdadeira caridade deve ser um ato livre e voluntário, não podendo ser fabricado pelo governo com dinheiro pilhado de terceiros. A prática da caridade, a colaboração com a comunidade e o respeito pelos direitos dos outros indivíduos sempre foram defendidos pelos liberais e libertários. Contudo, as ideias difundidas nos meios acadêmicos pelos professores de esquerda, como a supremacia do coletivo e do bem comum, são banhados por discursos atraentes para atrair o apoio dos jovens ingênuos. Mas a realidade, como sempre, é implacável. Quando se anula o indivíduo e seus direitos em nome da sacralização do coletivo, uma entidade abstrata, que deveria ser tutelada pelo Estado, cria-se o totalitarismo. Sociedades que aderiram a esses conceitos se tornaram uma prisão ao ar livre. Todas as sociedades socialistas, frutos da engenharia social amparada pelas teorias marxistas, se tornaram fracassos completos e violadoras da natureza humana. Não funcionaram em nenhum caso. Essas sociedades se tornaram improdutivas e as pessoas perdem o incentivo de produzir e inovar. E pior, são punidas por quererem recompensas pelo trabalho duro e pelo sucesso, seja em qualquer área da vida. Além disso, pela falta de capacidade da elite governamental em ter acesso a milhares de informações necessárias para alocar recursos, a economia entra em ruína. Existem milhares de evidências e deveriam ser objetos de estudos nos cursos de economia e história. Em Cuba, o governo tem poderes ilimitados, oprime os cidadãos, impede a entrada de investimentos privados e estrangeiros que poderiam melhorar a qualidade da sociedade, e tudo isso é ignorado pelos intelectuais de esquerda. Essas pessoas que parecem mais uma Rapunzel na Torre de Marfim, esperando seu príncipe encantado vestido como um soviete e calvo como Lenin,
estão mais preocupados em sentir que estão corretos do que finalmente se renderem aos fatos e à realidade. Nem sequer se dão ao trabalho de entrevistar um cubano ou um venezuelano para se ter um relato honesto do que acontece nesses países, que adotam o dogma do igualitarismo. A tão sonhada igualdade em resultados econômicos é a utopia que mais destrói vidas humanas, inclusive mais do que armas. Estimativas revelam que no mínimo 40 milhões de chineses teriam morrido na China comunista devido ao fracasso das políticas econômicas centralizadas de Mao Tse-tung. Isso sem mencionar a União Soviética, o Camboja de Pol Pot e outras nações. Alguns intelectuais, muitas vezes professores de educação básica, chegam a defender o roubo, ou seja, o direito de o ladrão assaltar outras pessoas por serem vítimas de supostas injustiças da vida. Isso só revela que eles se vendem como eruditos, mas não têm nenhuma compreensão sobre a ética e a moral e relativizam princípios e os direitos humanos. Afinal, quando bandidos ou o próprio governo confiscam a riqueza alheia, não só estão empobrecendo outras pessoas e cometendo crimes, mas também estão violando a liberdade e o direito de propriedade. Isso é uma definição perfeita de injustiça. Um grupo de pessoas violar direito de outras, prejudicá-los e saírem impunes. Esses intelectuais que sempre pedem mais investimento em educação e valorização da ciência, na verdade, tanto desprezam e até ignoram a ciência econômica. Tratam o capitalismo como se esse sistema econômico fosse de soma zero, onde para um enriquecer, outro precisa empobrecer. Porém, isso não é verdade. O jogo de soma zero acontece na política, quando para um político ou burocrata enriquecer, eles precisam empobrecer os trabalhadores que pagam impostos. Portanto, se os objetivos desses intelectuais que vivem pregando virtudes que não têm, fosse sobre melhorar a vida dos mais pobres, seu foco deveria ser em soluções que os permitem enriquecer. No entanto, seguidores do dogma marxista tendem a defender que o governo roube e empobreça os empresários bem-sucedidos para distribuir as migalhas entre o resto da população. Esse tipo de política só promove divisão social, fazendo as pessoas acharem que o motivo de serem pobres tem a ver com alguns empresários serem ricos, além de desestimular que os indivíduos busquem empreender e ter sucesso em satisfazer as necessidades alheias, já que são expropriados pelo governo. Esses acadêmicos ungidos, como Thomas Sowell os chamavam, se esquecem que no capitalismo a riqueza está sempre mudando de mãos. É esse sistema que rompeu com o velho regime que as pessoas nasciam ricas e privilegiadas em famílias aristocratas de sangue azul e morriam assim. Hoje, é bem possível pessoas pobres futuramente enriquecerem se tiverem boas ideias e as colocarem em prática a serviço da humanidade. E quanto mais capitalista e livre é a sociedade, mais existe mobilidade de renda, na qual indivíduos sobem na escala do sucesso econômico, enquanto outros descem. Sociedades de livre mercado de fato não são igualitárias, e isso é bom. Não existe a igualdade na pobreza permanente como em Cuba ou na Venezuela. O mercado sempre traz oportunidades para diferentes pessoas com diferentes talentos e aptidões, para poderem se desenvolver para alcançar o sucesso. Por isso, o país que mais imigrantes tentam entrar ilegalmente é os Estados Unidos. Inclusive, alguns sociólogos defendem que as sociedades capitalistas têm o que chamam de rodízio de elites, porque ninguém é impedido por lei de fazer parte dessa dita elite. Ao contrário, em sociedades estatizadas, as elites econômicas tendem a ser estáticas, bastante dependentes, seja do poder militar, seja das ligações com membros do governo. Um burocrata sobe na hierarquia do Estado socialista, em geral, por ser oportunista e fazer boas conexões que lhes permitam futuramente serem indicados a novos cargos de prestígio. E cabe a pergunta: hoje, na ilha-prisão de Cuba ou na Coreia do Norte, há mobilidade social entre pessoas comuns que almejam melhorar de vida pelo trabalho honesto? Certamente que não. Por que então esses intelectuais continuam a ignorar os inúmeros casos de pessoas que abandonaram seu país natal, cuja economia era estatizada e planejada pelo governo socialista, e se enriqueceram em outros países mais livres? Porque não são fatos ou dados que importam numa academia monopolizada pelo governo, mas a narrativa e a disposição em clamar por mais Estado. O filósofo e economista Friedrich Hayek, por anos, atacou a crença equivocada dos intelectuais de esquerda em defender o planejamento central e soluções sempre vindas do governo. Ele escreveu que, devido à própria arrogância intelectual, os socialistas não conseguiam compreender a complexidade do sistema econômico e as consequências nefastas das tentativas de controle centralizado. Para o economista austríaco, esses intelectuais de esquerda sempre se viam como moralmente superiores aos defensores do livre mercado, acreditando que só eles poderiam defender uma sociedade justa.
Mas justiça, na visão da esquerda, é um conceito bastante deturpado e subjetivo, como já falamos. Pessoas honestas e produtivas ficarem com o que é seu, para eles, não é justo. Mas o governo expropriar milhões de pessoas diariamente para criar uma utopia igualitária, com base na coerção e demagogia, é o modelo mais perfeito de justiça social. Enfim, a cegueira ideológica desses intelectuais os impedem de ver a realidade e a natureza humana, de que as pessoas são indivíduos únicos com preferências e valores completamente distintos, e que essa entidade chamada coletivo, ou grupo XYZ, não passa de uma abstração irreal que não reflete a realidade humana. Thomas Sowell, em seu livro Os Ungidos, fez críticas contundentes à mentalidade da elite intelectual. Ele revela como ela sempre se vê como detentora de um conhecimento superior, além de possuidores de uma compreensão moral mais nobre que pessoas de fora do meio acadêmico. Por isso, usam frequentemente desse senso de superioridade para justificar teorias ou políticas públicas do seu interesse, como se as suas soluções estivessem isentas de erros. A preocupação com os resultados concretos e como essas políticas públicas impactam a vida das pessoas é sempre deixada de lado, muitas vezes ignorado. Infelizmente, essas ideias mal embasadas, vindas de intelectuais renomados da academia tradicional, não são apenas comuns no campo das políticas econômicas, mas no setor educacional, ambiental e até nas políticas raciais. Por isso, concordando com Hayek, Sowell também acredita na importância de todos em reconhecerem os limites do conhecimento humano. Essa compreensão nos fará mais realistas, humildes e céticos quanto às soluções mágicas defendidas tanto por intelectuais quanto por políticos. E como bem descreveu Thomas Sowell sobre as consequências quando os intelectuais defendem ideias erradas. Os pobres colhem o que os intelectuais semeiam. E ele bem constatou: os intelectuais gostam de pensar a si mesmos como as pessoas que falam a verdade ao poder, mas muitas vezes são pessoas que falam mentiras para obter poder. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima. Tchau, obrigado.